I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Mas essa animação parece legal. Eu sei que você assistiu dublado o Elementals, né? O que? Ah, sim, sim. Eles não dublaram o Elo. Sério? O personagem ele é não binário na animação original. Ah, nossa. Vai dar uma merda isso aí, hein? Em português, as pessoas não perceberam que o Elementals tinha um personagem não binário no Brasil. Porque eles não traduziram Elo. Provavelmente colocaram ele ou ela. Vai dar uma merda isso aí. Quando o pessoal for cobrar isso aí, mano, vai dar uma merda. Eles falaram Elo? Algum personagem foi descrito como Elo, Delo? Não, na verdade, eu nem lembrava daquele personagem. Ouvido, você percebe na hora. Se tivesse ouvido, você ia perceber. Porque destoa muito essa palavra. Destoa, lógico que destoa. E aí no Elementals, a inglês, tanto que nos Estados Unidos estão colocando a culpa desse flop monstro ao personagem não binário na animação. Esse personagem aparece por um segundo. Tipo, eu prestei atenção na animação inteira e nem tinha percebido ele até ver foto uma semana depois na internet falando. É esse aqui que é o não binário. Eita! Óbvio tipo, ele não chamou atenção, ele não tinha nem parte direito na história. Flopado. Foi flopar porque, o pessoal tá porque a Pixar caiu demais. Caiu demais a Pixar. É uma merda, o bagulho é ruim por si só. Nem sei do que vocês estão falando. Mas eles não... Que filme é esse? Não perco meu tempo. O Elementos é uma animação que fala do gueto dos Estados Unidos, só que em versão fogo, faço água, ideia. Não vi nada sobre isso. Isso aí é lixo, que ninguém quer saber disso. Eu quis assistir porque, cara, sem zoeira, a última animação que eu assisti no cinema, eu até comentei, foi Como Treinar Seu Dragão 2. Foi a última animação que eu assisti no cinema. Não, então, o curioso desse filme Elementos é que, assim, a animação, a parte gráfica, tá bonita, né? Tipo, eles fizeram um trabalho legal. Mas como o roteiro é morno, não tem muito o que chamar atenção. É aquela coisa clássica, né? Tipo, a família chinesa, coreana ou indiana, né? E a história de Romeu e Julieta, porque o garoto é de família negra. Basicamente isso. Cara, assim, as animações da Disney, da Pixar também, elas sempre tiveram um apelo universal. Sim. Não importa o país que você tá. Quando você coloca esse tipo de historinha pra boi dormir, então, tá falando do filme do Elementals, que fala basicamente de casais interraciais. E aí eu falei que essa história não é universal. E a Pixar, ela contava histórias universais. Qualquer pessoa de qualquer país do mundo se relaciona com a história do Up, por exemplo. Sim, sim. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo se relaciona com aquilo. Esse tipo de história, a gente não vai se relacionar nunca. Se é uma pessoa rica e uma pobre, a gente até entende. Um rico não querer que o filho dele... Adame e o Vagabundo. Um favelado. Adame e o Vagabundo. É só pegar um exemplo, Adame e o Vagabundo. Exato. Adame e o Vagabundo é um exemplo de ricos e pobres. Ou seja, os filmes não têm mais humanidade, não é mais humano, é uma coisa para falar de uma nuance da realidade. Tipicamente americana, americana, que não cola em outros países do mundo. Que não cola em outros países do mundo. Entendeu? Mas porque agora virou o farol, né, dos Estados Unidos, tudo tem que ser, pode ver, o negócio da Cleópatra, o exemplo, eles ficam tentando colocar essas como fala? Picuinha americana. Picuinha, isso é picuinha americana, lá dos americanos, e eles ficam tentando jogar no mundo inteiro, e o mundo tem que se virar, aguentar isso aí flopa, os caras são misóginos, os caras não sei o quê. Tá ligado? E aí vem os antirracistas brasileiros usando as mesmas pautas dos americanos. Como depois se os países fossem iguais. Depois eu vou te mandar um canal que o cara falou que Zelda é cultura LGBT. Oi? Depois eu vou te mandar o canal. Mas você sabe o que é? Depois eu mando pra vocês. Cara, mas sabe o que é o detalhe? Que o cara não... Pra mim, o cara não entende. Ele entendeu ele só vê o lado dele. Que se você for ver, é bom. Porque mostra que o videogame é uma arte, e arte é isso. A arte não tem
Não é uma caixa que você vai e encontra. Você encontra o que você quiser na arte. Você coloca. Por isso que eu falo, é uma história humana, o Zelda, que o cara se identifica lá, sei lá, homossexualidade, identifica transexual, não importa. Você consegue colocar as coisas que você tem da sua própria vida no jogo. Isso é arte. A arte não é uma coisa presa. O artista muitas vezes quer fazer uma arte, a arte é política. E os caras vão olhar, não vai ver. Não vai ver o que o cara quer passar. O cara tem que falar o que quer, mas arte é assim. A arte não funciona desse jeito. A arte não pode ser contida. Quem olha enxerga o que quer. A arte, uma coisa humana é isso. Quando você olha e vê e você se identifica com aquilo. Por isso que tem filmes, tem coisas que o cara consegue colocar vários tipos de ideias, né? Que nem eu falei, eu tava falando até, a gente falou na quarta sobre quadrinhos, eu falei que o quadrinho lá do Reino da Manhã, tem cara que fala que é uma obra progressista, tem outros falam que é fascista, tem outros que falam que é um bagulho nada a ver, que, sabe, os caras ficam embalando em ficam tentando embalar em várias coisas, e é isso que torna aquilo uma arte. Por isso que eu falo, quando o cara tenta embalar, colocar uma embalagem em algo, e todo mundo consegue colocar uma embalagem diferente, é uma coisa humana. Você se identifica com aquilo, cada um se identifica de uma forma diferente. Isso chama arte. Que as pessoas não conseguem entender. A arte é interpretativa. Cada um enxerga o que quer. Óbvio que também não dá para você também fazer análises estapafúrdias, né? Lógico, não, claro. Tipo, na verdade, Romeu e Julieta é uma obra política porque fala do proletariado. Não, mas então, mas é como eu falei, eles tentam embalar. Os caras tentam embalar, os caras ficam tentando colocar. E é por isso que eu falo, os caras não entendem que isso é uma coisa humana. Se você consegue embalar para sua visão idiota de mundo, não importa a visão idiota que a pessoa tem, que a gente não concorde, isso só mostra que aquilo ali é uma coisa humana, que todo mundo vai ter um sentimento diferente com aquilo, e em épocas diferentes, que daqui 100 anos os caras vão poder ler o livro do Tolkien, e eles vão ter a própria impressão deles daquela época, e eles vão ter uma ideia que eles tiverem, sei lá, daqui 100 anos, qual que vai ser a bronca daqui 100 anos, entendeu? É que nem um imbecil E isso que eu fico... Assim, o Chile não é tão miscigenado quanto é o Brasil, né? Mas é miscigenado a um certo ponto, mais do que a Argentina, por exemplo. Sim, a Argentina os caras odeiam, né? Vai jogar, joga em Dota, Free Fire, qual outro jogo? O LoL, e se você encontrar um argentino, ele vai chamar você de cocama na hora, ele vai chamar você de cocama, é só inverter, tá? Inverte a palavra. de mamar. Ele vai falar que você é cocama na hora, eles vão chamar você de cocama, aí até porque eu falo, você quer humilhar um argentino? Começa a falar das pirâmides azteca, cucaracha, começa a comparar ele com o mexicano, que eles odeiam as outras pessoas da América Latina. Então começa a comparar ele com... E aí, no Chile, qual tá o tempo aí? Os caras ficam loucos. Argentina aqui, gente, isso é cucaracha. E aí, essa plantação de coca aí no quintal da tua casa? E aí, mano? E a pirâmide azteca? Já foi lá rezar pro seu Deus lá? Seu Deus azteca? Seu Deus Inca? Os caras querem morrer, fazer um sacrifício humano aí? Quantas pessoas vocês mataram já? No sacrifício. Quantos virgens aí? Não, mas o imbecil do Pedro Pascal, que é chileno, deu uma entrevista lá. Você vê como esse pessoal não faz sentido. Virou e falou assim: não, realmente, trocar gênero e trocar cor de personagem é a melhor forma para corrigir erros e trazer a tão importante representatividade. Vai pro inferno, maluco! Vai pro inferno, entendeu? É a mesma coisa isso não existe. Não existe. Representatividade é uma baboseira de marca maior. Quantos filmes na minha vida eu assisti em que haviam personagens brasileiros? Eu não consigo lembrar de filme com personagem brasileiro, cara. Eu consigo. Da Sônia Braga, tem um filme lá de ação lá, que ela é a vilã. Com o Clint Eastwood. Isso, que ela é a vilã, e ela é a brasileira, ela até falava em português em algumas cenas. Um portunhol, né, na verdade. Mas a gente sabia que era a Sônia Braga, então eu falava, caralho. Não, mas assim, que o personagem, ele é prioritariamente brasileiro. Não, assim, eu não consigo lembrar de filme. Eu sei que tem num desses Velozes e Furiosos ridículo, que na verdade o brasileiro era um português. Sim. O brasileiro era um português. Aqui é Brasil, porra, aqui é Brasil. Aqui é Portugal, o filho do brasileiro é um havaiano.
Caralho, E pergunta se isso alguma vez me deu algum problema em assistir filmes americanos ou europeus. Ah, não. Porra, se tivesse um super-herói brasileiro... Lê HQ. Cara, você acha que eu dou alguma importância para Fogo? Então, mas tinha. Tinha, não, mas Fogo. assim, era um personagem de quinta prateleira. E mas não interessa. Mas você dava importância para esses personagens? Não, não, porque agora eu me sinto representado. Não, isso para mim não importava. Eu queria ver as histórias sendo boas, só isso. Mas eu sabia que o personagem era português, lá brasileiro, né? Brasileira. Sim, mas uma é aquela questão. A gente nunca se importou com essa questão. Esse negócio era mais para eles pagarem pedágio. Não, vamos fazer um negócio mais universal, tal. Mas então, um personagem brasileiro que não lembra em nada um brasileiro normalmente. Nem fala português direito. Tanto que, uma vez que eu senti que um jogo representava o Brasil direitinho, foi o Driver 2. Não, Driver 2. Driver 2. Antes, no Play 1. Driver 2. Driver 2 tem várias ceninhas lá, cutscenes, e acontece no Brasil também a treta. E são brasileiros, lá, traficantes, os doideiras. Tanto que a última fase lá, subindo o Corcovado, lá, subindo lá o bagulho pra pegar lá o carro. Mano, é sensacional aquele jogo lá, tá ligado? Não, mas a questão é que esse pessoal fala tanto de mas representatividade, mas eu sempre caguei para os personagens brasileiros em HQs. Se tem, se não tem, não tem. Gostaria de ver uma boa adaptação da Fogo, por exemplo. Mas não como Léo, personagem principal. Também não quero a Fogo como personagem. Mas, Léo, você tem que lembrar, isso aí é picuinha americana. Isso aí é aquela galera americana que acha que tem que ter esse tipo de coisa, dizendo que nunca existiu. Tanto a gente sabe. Não teve lá no Last of Us um cara no Twitter falando que, nossa, a Ellie, a primeira personagem do videogame, mulher. Aí você fala, mano, você tem problema mental, porque já tinha, desde os 8 bits, já tinha mulher no videogame como personagem principal. A própria Samus. Né? A própria Samus já era um personagem principal. Tá ligado? Então, os caras, eles ficam, tipo, sempre arrumando uma coisa. Que eu tenho um amigo que falou, nunca teve representatividade de pessoas negras nos jogos. Eu falei, caramba, só de cara eu já falo assim, o Adam, do Street of Rage, como que não tinha? Era um personagem negro. E o detalhe, um jogo feito por japonês, e japonês ainda fazendo o jogo, vendo aqueles filmes B americano e trazendo aquela ideia, porque era uma ideia deles, né? Que o pessoal esquece como os caras falam, né? Estereotipar, né? Estereotipar. Então, tinha toda uma ideia estereotipada, tanto que, tem jogos do Mega Drive como El Viento, que o nome do jogo é El Viento em espanhol, porque teve uma época no Japão, naquela época lá, né, começo da década de 90, que o pessoal era tudo fascinado por coisa da América do Sul, dos Aztecas, dos Andes. Também. Então, quando eles pegam alguma coisa para pirar, então você pode ver, esse negócio de diversidade sempre existiu. Pô, o pessoal fala assim, na novela da Globo não tinha personagem principal negro. Beleza, mas aí você terminava de assistir a novela, o que passava? Um Tira da Pesada. Aí você, pô, mano, puta de um filmão. Quem é que falou assim, não vou assistir esse filme porque é o Ed Murphy? Ao contrário, tinha amigos meus na escola que eles queriam ser Ed Murphy. Sou Ed Murphy. Tantos caras chamam, meu apelido agora é Ed. Aí eu, beleza, fala aí Ed, não sei o quê. Então, sabe, o pessoal... E o detalhe, até falo, beleza, não tinha tudo isso, mas eu falo, assistiu o filme pornô nacional? A maioria dos caras passando a benga nas minas é negão. Como não tinha diversidade, você não assistia filme pornô? Porque nos Estados Unidos lá tem uma categoria chamada interracial, que no Brasil nunca existiu. Todo filme que eu assisti nacional, tanto que um dos primeiros filmes que eu vi era do Kid Bengala pegando uma mina num motel lá, uma loira, e tava tocando My Romance. Meu pai tinha essa fita. E tava lá tocando lembra? My Romance, uma mina lá. E ele, e aí tinha todo um diálogo assim, meu nome é José, não sei o que lá, eu tenho um pênis de 43 centímetros e eu não consigo fazer amor. Aí eu falo, caramba, mano, a narração é tipo uma achada, tá ligado? É um bagulho assim de outro mundo. Mano. Mas o ponto é que eu, Leonardo, nunca dei importância para representatividade. Porque eu lia quadrinho, tava cagando pros personagens brasileiros, tava cagando. Tinha poucos. Eu queria era personagem bom. Isso. Eu queria era personagem bom. Eu queria era ler meu Batman, meu Homem-Aranha, o meu Peter Parker, entendeu? Que é o único Homem-Aranha. O meu Wolverine, entendeu? E, porra, eu queria ser o Peter Parker,
Entendeu? Não, Eu queria ser fodão que nem o Wolverine. Mas só que o detalhe é o seguinte, eu falo do Peter Parker, eu me sentia às vezes, não que eu me colocava na mesma questão do Peter Parker, mas eu sentia quando ele era zoado pelo Flash Thompson, quando ele era desacreditado pelas pessoas, mas ele tinha algo que ele não podia contar, né, que ele era o Homem-Aranha. Não que eu me sentia o Homem-Aranha, mas eu via coisas que ele estava vivendo, que eu falei, meu, eu também já fui espancado na escola, os caras me zoavam, e eu não podia fazer nada. Então, por isso que eu falo, tinha ali algo mais, não era só o cara ser branco, ali tinha uma história humana, que eu falo, o pessoal esqueceu disso, que o pessoal fala de racismo, mas eles mesmos são racistas, porque se você for ver, o próprio a palavra racismo não devia existir, porque não tem raça de... A gente não é cachorro. A gente não é cachorro. Não somos cachorros. A nossa raça é humana. Cachorro, né? Não tem raça negra, raça branca, isso não existe. Raça só tem uma, humana, e ponto. E as histórias, quando elas não são humanas, que nem você falou desses elementos, quando a história não é algo que consegue ser sentido por toda a humanidade, quer dizer, é uma história só para um determinado grupo de pessoas. E esse grupo, dane-se, não é todo mundo que entra nesse rolê. Não é todo mundo que entende isso, que vive isso. Só que aí que tá. Você faz uma história, aí você coloca lá, o personagem é homossexual. Só que a história rola, não fica se focando nisso. Qual o problema, velho? Tá ligado? A pergunta é se alguém teve problema com a autoridade lá, com o casal. Desde que ano é o Apollo e o outro são casados? Quando? De que ano? Acho que foi nos anos 90, se eu não me engano. Quer ver? Apollo? Que é Apollo? Com autoridade. Ah, tá. Não é o boxeador, não, o Yatá. Yatá tava assim, eu falei, mano, Yatá tá charopando, velho. Eu nunca lembro, que é a versão do Batman, que o Meia-Noite. Ah, tá, o Meia-Noite. É o Midnight e o Apollo. Eles casaram. Que, assim, eles são um casal tem bastante tempo. E pergunto se alguém se importou, porque o foco da história não era isso. Deles mordia a fronha, não era nada disso, cara. Entendeu? É diferente, por exemplo, do que eles fizeram depois, pegando o primeiro Lanterna Verde lá, que ninguém nem lembrava daquele porcaria. Não, agora a gente vai ter um personagem gay. Ele virou gay. A partir de hoje, o personagem que tem, sei lá, 70 anos e nunca foi, virou. É como se não existisse o Jon Stewart, como se não existisse, sabe, um monte de personagens, sabe? Tudo bem, se a gente for ver, se a gente pegar, colocar colocar por números, realmente tem menos personagens negros, de outras etnias. Mas até aí, isso não era um problema. Porque, pô, tem história do Super-Homem enfrentando o Muhammad Ali e tomando um cacete do Muhammad Ali. Os caras fizeram ele baixar o poder dele para poder estar no mesmo nível do cara. Porra, isso aí não conta. Não existe, nunca existiu. Pô, que nem a gente falou da Era de Ouro dos quadrinhos, qual era o homem mais forte do mundo? Lothar. Qual que é o Lothar? E branco ele não era. Todo mundo sabe que ele era um negão gigante, demônio de forte. O bicho era o cabrunco, velho. É o Lothar. Pô, e que época isso? Na década de 20 que os caras fizeram isso? Nossa, só tinha racista naquela época. Aí, ó. Olha o racista aí na década de 20. Então os caras não conseguem ver isso. Os caras só querem ver. Sabe o que é, eu acho? Eu acho que essa geração, o pessoal fala geração mimimi. Não, eu acho que essa geração é a geração da vingança. A geração do ódio. A geração de apontar pros outros e falar, você tá errado, nós somos melhores. Provar que estão certos. É que nem esse cara do Zelda. É o cara que quer falar, não, o Zelda é LGBT. Não, o Zelda é humano, é uma história humana que qualquer um se identifica. Gays, héteros, LGBT, não importa. Qualquer um olha e fala assim, eu consigo me colocar nessa história. Porque tanto que o cara colocou até uma notícia de 2016, que um dos caras lá, produtores, lá falou que, nós queríamos que o personagem fosse sentido para ser, reconhecido por qualquer pessoa. Exatamente essa ideia. Eles não estão colocando algo assim, não, é um cara hétero, fordão, não. Qualquer um pode se identificar ali com o personagem. E os caras não conseguem entender isso, mano. Não é nem o foco da história. Não é o foco. O cara se interessa. Se ele dá o bumbum, se ele, sabe, dane-se. Isso não é o foco da história. Sabe esse é o problema? O problema é essa galera que fica falando que tudo é política, que tudo é não sei o quê, tudo é identitarismo. O problema é esse, achar que... Aí os caras falam, não, o cara lá que é extrema. Vocês são extremistas também. E uns extremistas de merda ainda, tá ligado? Uns extremistas de bosta.
Porque fica nesse bagulho. Porque se tudo é política, então nada é política. Porque pode chegar outro cara e falar, não, tudo é religião. Então tudo é religião. Se todo. É aquela famosa frase, ridículo, né? Quando a Pixar era boa, se todo mundo é super-herói, ninguém é super-herói. Super-herói, exatamente. É ridículo. Sabe, os caras. Sabe o que é? A humanidade é assim. A gente repete sempre os mesmos erros e ninguém aprende nada e continua. E sabe o que eu acho? Eu acho que não fazendo teoria de conspiração, mas que tem gente que gosta desse tipo de coisa. Porque mantém todo mundo separado, todo mundo se agredindo, enquanto os caras estão lá fazendo o que eles querem e a gente se lascando. Não é possível, velho. Não é possível que alguém não consegue chegar e falar assim, mano, chega dessa merda. Chega, velho. Vamos fazer um bagulho? Escreve um bagulho direito. Bota ali. O que o cara faz em 4 paredes é problema dele. O problema é que os caras eram todos, sei lá, proibidos, ninguém podia falar nada, aparecer. E agora eles querem dar o troco. Não, agora eu vou te mostrar, vai botar a bunda na sua cara. Molecada pra ficar se beijando, se atracando na rua, eu entendo. Porque todo mundo já foi moleque. Mas pessoas adultas, eu adulto, não ficava me atracando. Eu dava uns beijos. Assim, você dá uns beijos quando você tá num bar, mas assim, uns beijos. Não é que você não dá amasso dentro de um bar. Sim. Quando você tá num bar, numa mesa de bar, você não vai dar amasso na tua namorada. Você tá num restaurante, então, num shopping, andando na rua, você não dá amasso. Você dá um beijinho, tal, pá. E aí eu fico indignado. Não é questão de ser conservador idiota, porque eu sou tudo, menos conservador. Quem me conhece sabe que conservador, eu tô longe de ser conservador. O que me irrita é que a pessoa passou de uma certa idade, é uma questão de postura até mesmo. Por que eu vou ficar me lambendo a pessoa no meio da rua? Cara, você faz isso dentro da tua casa, faz no carro. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.